Bom dia, povo de Deus, bom dia, gente amiga. Estou aqui mais uma vez para pregar a palavra de Deus. E ler no livro de Hebreus, capítulo 11, do versículo 23 até o versículo 28, como tem como título a vida de Moisés, né? A trajetória de Moisés. Amém? Então você não pode deixar de assistir esse vídeo, onde você vai acompanhar o que Deus fez com Moisés pela fé, os milagres que Deus fez usando Moisés e também as vitórias que Moisés teve pela fé. Então, mas antes da gente ler a palavra, compartilhe esse vídeo com milhões de pessoas. Fazendo isso, você está compartilhando para o reino de Deus. E eu tenho certeza que a bênção de Deus chegará na sua vida. Amém? Glória a Jesus, né? Versículo 23. Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer a ordem do rei. Amém? Então os pais de Moisés já tinham a fé. E eles, pela fé, quando Moisés nasceu, esconderam Moisés durante 3 meses, né? Porque a ordem do rei era matar toda criança, todo menino homem que nascesse, era para matar. E eles fizeram isso porque eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer a ordem do rei. Os pais de Moisés, pela fé, não tiveram medo de desobedecer a ordem do rei. Glória a Jesus. Versículo 24. Foi pela fé que Moisés, quando era adulto, né? Agora já foi a fé de Moisés. Pela fé que Moisés, quando era adulto, não quis ser chamado filho da filha de Faraó. Ou seja, pela fé, Moisés preferiu sofrer a perseguição. Preferiu encarar a morte, enfrentar a morte, enfrentar o rei, do que ser chamado filho da filha de Faraó, ou seja, neto de Faraó, que era um grande privilégio ser neto do rei, né? Mas Moisés preferiu sofrer do que ser chamado filho da filha de Faraó. Louvado seja Deus. 25. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus, em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Então ele preferiu sofrer, louvado seja Deus, como diz a palavra de Deus, né? Preferiu sofrer pelo povo de Deus do que gozar a vida, né? De que gozar os prazeres da vida, como diz aqui, né? Louvado seja Deus, glória a Jesus, né? Preferiu sofrer, em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Em vez de gozar os prazeres do pecado por pouco tempo, né? Porque o pecado, você pode até gozar os prazeres do pecado, mas é pouco tempo. Com o tempo o pecado gera morte e a pessoa vai embora, morre e ainda perde a salvação. Glória a Deus. Diz ainda no versículo 26. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. Ele disse que era melhor sofrer o desprezo, a perseguição, a calúnia por causa de Jesus, por causa do Messias, do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Moisés olhava pela fé e ele já via a recompensa do futuro, que era a salvação, que era o rei celestial. Versículo 27. Moisés, pela fé, foi pela fé que Moisés saiu do Egito, sem ter medo da raiva do rei, né? Então foi pela fé que Moisés saiu do Egito, sem ter medo da raiva do rei. E continuou firme, como se estivesse vendo o Deus invisível, né? Então ele continuou firme, como se estivesse vendo Deus invisível. Como se estivesse vendo Deus com seus próprios olhos, mas pela fé ele via Deus, o Deus invisível. Versículo 28. Pela fé Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa e mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas, para que o anjo da morte não matasse os filhos mais velhos deles. Amém? Que coisa linda, né? Então, pela fé, Moisés celebrou a Páscoa, como diz a palavra, né? Como era de costume,
né, celebrar a Páscoa e mandou marcar com sangue, sangue do cordeiro, né? Com sangue ele mandou marcar as portas das casas dos israelitas, né? Mandou marcar as portas da casa israelita para quando o anjo da morte viesse, não matasse os filhos mais velhos deles, os primogênitos. Que coisa linda, né? Então, nesta manhã, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, não negue a sua fé por nada. Seja como Moisés, né? Vise a pátria futura, vise ao céu, porque aquele que não negar a Jesus, que não negar a fé, vai ter direito a comer do fruto da vida. Então Moisés já tem essa visão, porque ele sabia que o futuro era melhor do que o presente. Glória a Deus, futuro com Deus. Por isso que ele diz a palavra de Deus, né? Glória a Jesus, né? Louvado a Deus. E ele mandou marcar com sangue as portas das casas do povo de Deus. Essa era a fé de Moisés. Aleluia. Permanecer firme até a morte, porque ele sabia que no futuro é a vida eterna. No futuro era ir morar com Cristo, com Jesus. Então, nesta manhã, meu irmão, minha irmã, não negue a sua fé. Permaneça firme, porque mesmo que você chegue até morrer, pelo nome de Jesus, o seu nome está escrito no livro da vida e você vai ter vida eterna. Jesus disse que aquele que crê, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Então receba esta palavra, não negue a sua fé por nada. Faça como Moisés. Moisés sofreu antes de nascer, mas conquistou a vitória, conquistou a salvação e foi o homem que Jesus disse que não houve profeta antes dele, não houve profeta depois de Moisés igual a ele, né? Louvado a Deus. Somente Jesus depois de Moisés. A gente vê pela palavra de Deus que Moisés é referência para todo o povo de Deus. Ainda hoje, o nome de Moisés é referência, é motivo de motivação para todos aqueles que lê a história de Moisés. Então, neste dia, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, não negue a fé, permaneça firme. É pela fé que a gente conquista a salvação. É pela fé que a gente consegue a viver. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Amém e amém.